Você já ouviu o choro de uma mulher quando sabia que não havia ninguém por perto? Dizem que quem escuta esse lamento está condenado. Alguns acreditam que é apenas superstição. Outros não tiveram tempo de contar sua versão da história. Uma jovem caminhava sozinha por uma estrada deserta quando ouviu um choro cortante vindo da floresta. Pensou ser uma mulher em perigo, mas, ao se aproximar, viu uma silhueta de cabelos longos e desgrenhados, vestindo um manto branco sujo de lama. O lamento se transformou em um grito ensurdecedor. O que aconteceu depois? Ninguém sabe. O que essa jovem viu naquela noite? E mais importante, será que você teria coragem de continuar ouvindo esse choro? A cidade de San Mateo era um pequeno vilarejo, cercado por colinas e um rio que serpenteava ao longo da estrada principal. Durante o dia, suas ruas de paralelepípedos e casas coloniais pareciam saídas de um conto antigo, mas à noite tudo mudava. O vento soprava entre as árvores, carregando sussurros e lamentos que gelavam a espinha de quem ousava ouvir. Miguel, um jovem jornalista, chegou a San Mateo movido pela curiosidade e pela promessa de uma boa matéria. Tinha ouvido rumores sobre desaparecimentos inexplicáveis e uma lenda local que falava de uma mulher vestida de branco, vagando às margens do rio. Para os moradores, era apenas um aviso: não saia depois do pôr do sol. Mas Miguel não acreditava em lendas. Ele queria fatos. Hospedou-se em uma antiga pousada próxima ao centro e, ao anoitecer, pegou seu gravador e saiu para investigar. Os moradores se recusavam a falar sobre a história. Alguns apenas faziam o sinal da cruz e batiam as portas na sua cara. Outros sussurravam sobre alguém que uma vez desafiou a lenda e nunca mais foi visto. Quando finalmente encontrou uma idosa disposta a falar, ela o fitou com olhos marejados e segurou sua mão com força. Você já ouviu o choro dela, jovem? Sua voz tremia. Se ouvir, reze, mas nunca tente encontrá-la. Miguel riu, achando que era apenas superstição. Mas naquela mesma noite, enquanto revisava suas anotações no quarto da pousada, algo aconteceu. O vento cessou de repente. O silêncio ficou denso. E então, um som. Baixo, distante, carregado pelo ar frio da madrugada. Um choro. Lá fora, na escuridão, alguém estava chorando. Miguel congelou. O som era fraco no início, mas logo se tornou mais nítido. Um lamento doloroso, angustiante, vindo de algum lugar além da janela. Ele hesitou, o coração martelando no peito. Pegou seu gravador e se aproximou da vidraça. A rua estava deserta, iluminada apenas pela luz amarelada dos postes. As árvores balançavam levemente, mas o choro não vinha de nenhum ser humano visível. Com um arrepio subindo pela espinha, Miguel destravou a porta da pousada e saiu. O vento parecia mais frio do que antes, e o ar tinha um cheiro estranho, úmido, como terra molhada misturada com algo podre. Ele seguiu o som até a margem do rio. O choro ficou mais alto, ecoando pela escuridão. Miguel ligou a lanterna do celular e apontou para a água. Nada. Apenas a correnteza lenta, refletindo o brilho pálido da lua. Tem alguém aí? Sua voz soou baixa, quase sufocada pelo próprio medo. O choro cessou abruptamente. A floresta ao redor ficou mortalmente silenciosa. O único som agora era sua própria respiração. Foi então que ele sentiu, atrás dele. O ar ficou denso, como se algo estivesse muito perto. Uma presença invisível observando-o. Um arrepio cruel percorreu sua nuca e Miguel sentiu seu corpo inteiro se recusar a se mover. Ele não queria olhar para trás, mas algo fez com que ele virasse. E lá estava ela, a poucos metros de distância, parada na beira do rio, alta, magra, envolta em um manto branco imundo e rasgado. Seus cabelos longos cobriam parte do rosto pálido e cadavérico.
Miguel sentiu as pernas ficarem fracas. O ar parecia desaparecer de seus pulmões. A mulher lentamente ergueu o rosto. Seus olhos vazios e negros fixaram-se nele. E então, ela abriu a boca. O grito veio como um trovão rasgando a noite. Uma explosão de dor e desespero que fez Miguel cair de joelhos, cobrindo os ouvidos. Seu corpo inteiro tremia. Ele tentou engatinhar para trás, mas algo segurou seu tornozelo com força. Mãos geladas. Mãos que saíam da terra úmida, como se algo quisesse puxá-lo para o rio. Miguel gritou, debatendo-se, e finalmente conseguiu se soltar. Correu como nunca antes em sua vida. Atrás dele o choro recomeçou, mas desta vez parecia mais próximo. Muito mais próximo. Miguel correu sem olhar para trás. O frio cortava sua pele e o som de seus próprios passos se misturava ao lamento aterrorizante que parecia persegui-lo. O coração batia tão forte que ele mal conseguia respirar, mas ele precisava sair dali. Quando finalmente avistou a pousada, sentiu um alívio momentâneo. As luzes da entrada ainda estavam acesas. Ele se jogou contra a porta e entrou, trancando-a atrás de si. O salão estava vazio. A recepcionista não estava ali e tudo parecia mais sombrio do que antes. A madeira velha das paredes rangia como se estivesse se contorcendo. O silêncio era denso. Miguel subiu as escadas correndo e entrou no quarto, trancando a porta. O peito subia e descia descontroladamente. Será que aquilo foi real? Pegou o celular para ver a gravação que fizera no rio. O vídeo estava lá. Com dedos trêmulos, deu play. A tela mostrou a imagem escura da margem do rio, a água brilhando sob a luz da lua. No início, não havia nada além do som do vento. Mas então, o choro começou de novo. Miguel sentiu um calafrio ao ouvir aquilo através do celular. Mas não foi só isso que o fez perder o fôlego. Atrás dele, refletido na tela, algo se mexeu. Um vulto branco, dentro do quarto. Seus olhos arregalaram-se. Aquilo estava atrás dele. O frio tomou conta de seu corpo. Lentamente, virou a cabeça para olhar pelo espelho da penteadeira ao lado da cama. E viu. A mulher estava ali, tão próxima que podia sentir seu cheiro podre. Seus olhos vazios o encaravam através do reflexo. A boca se abriu lentamente. O quarto foi tomado pelo mesmo grito ensurdecedor de antes. Miguel tentou correr, mas suas pernas não obedeciam. Sentiu uma força invisível puxá-lo para trás. O espelho começou a trincar, como se estivesse refletindo algo impossível, algo que não deveria existir. E então, tudo escureceu. Miguel acordou horas depois, ou pelo menos achou que estava acordado. O quarto estava diferente. As paredes pareciam apodrecidas, cobertas de umidade escura. A cama estava revirada, os lençóis manchados com algo que parecia lama ou sangue. Ele se levantou com dificuldade. Suas roupas estavam encharcadas e sujas, como se tivesse sido arrastado pelo chão. Foi quando percebeu, ele não estava mais na pousada. A porta do quarto estava aberta, revelando um longo corredor de madeira podre que ele nunca havia visto antes. O ar era denso e úmido, e um som familiar ecoava à distância. Um som que ele jamais esqueceria, o choro. Mas dessa vez, era ele quem estava preso ali dentro. Miguel tentou manter a calma, mas o pânico apertava seu peito. Onde ele estava? Como tinha parado ali? O corredor à sua frente parecia infinito, envolto em sombras densas. O choro continuava ecoando ao longe, como se estivesse chamando por ele. Ou pior, como se estivesse esperando que ele se aproximasse. Engolindo em seco, Miguel começou a andar. Cada passo fazia o chão ranger, como se fosse desmoronar a qualquer momento. As portas ao longo do corredor estavam entreabertas e dentro de cada quarto ele via sombras se contorcendo. Figuras humanas paradas no escuro, imóveis, mas observando-o.
Ele tentou não olhar. Ele tentou ignorar a sensação de que a qualquer momento alguma dessas sombras poderia se mover. Então, ao final do corredor, viu algo que gelou seu sangue. Um espelho. O mesmo espelho do quarto da pousada. Mas agora, sua superfície estava manchada, distorcida. Algo dentro dele se mexia, um vulto branco, cabelos desgrenhados cobrindo o rosto. O choro ficou mais alto, e então ele percebeu. Não era apenas um espelho, era uma janela. E do outro lado ele viu a si mesmo. Miguel estava ali, dentro do espelho, batendo desesperadamente, tentando sair. Seu reflexo gritava, mas nenhum som escapava. Ele deu um passo para trás aterrorizado, mas quando olhou para as próprias mãos, não estavam mais ali. Ele não era mais ele. Um arrepio insuportável percorreu sua espinha quando percebeu. Ele estava do lado errado do espelho agora. E a mulher? A mulher saiu. Miguel sentiu o desespero explodir dentro de si. Ele estava preso e a entidade agora usava seu corpo. A última coisa que ouviu antes de tudo escurecer foi o som de passos se afastando. Passos que antes eram seus, mas que agora pertenciam a ela. Naquela mesma noite, um novo hóspede chegou à pousada. Na recepção, um homem de meia idade assinava o livro de registros. "Bem-vindo a San Mateo", disse a recepcionista com um sorriso amável. "E o senhor, como se chama?" O homem hesitou um momento. Então, como se estivesse testando as palavras na boca, respondeu lentamente: "Miguel." E atrás do balcão, um espelho trincado refletiu um sorriso que não era humano. Se você escutasse um choro no meio da noite, teria coragem de procurar de onde vem? Ou simplesmente se esconderia e rezaria para que não fosse tarde demais? O que você acha que realmente aconteceu com Miguel? Ele ainda está preso no espelho? Ou talvez ele nunca tenha existido? Deixe seu comentário aqui embaixo e me diga, você já ouviu histórias parecidas com essa? E se gostou desse relato arrepiante, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma nova história sombria. Mas cuidado, às vezes, quando você menos espera, algo pode estar observando. Boa noite e durma bem.